Boa noite a todos, bem-vindos ao estudo do Evangelho, nossas reuniões públicas via Facebook, pelas redes sociais. É um prazer ter vocês aqui conosco e vamos começar com uma prece para nós já elevarmos o nosso espírito para Jesus, né? Então eu convido a todos a fechar os olhos, respirar fundo, ficar bem confortável e pensar em Jesus, agradecendo pela oportunidade de termos a tecnologia para nos unir e, através dessa união, possamos vibrar por todos aqueles palestrantes de hoje que trarão os ensinamentos de Jesus, a vibrar a todos aqueles que estão assistindo ao vivo ou que assistirão depois às palestras, para que seus espíritos se expandam para o entendimento das lições que serão trazidas aqui hoje. Muito obrigada a Jesus e à espiritualidade amiga que nos dão a oportunidade de mais esse aprendizado. Que assim seja. Bom, hoje, como é que nós fazemos o nosso estudo às quartas-feiras para aqueles que estão aqui pela primeira vez assistindo, né? Então, a gente começa primeiro com uma oração de agradecimento, depois nós vamos ter uma palestrinha sobre o tema espírita, que nós estamos convidando o nosso companheiro Guilherme. Posteriormente à palestra do Guilherme, nós vamos ter o estudo de um capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, que hoje vai ser a Patrícia. E aí, com toda essa energia boa que a gente recebe das palestras, a gente vai estar apto a fazer vibrações e vibrar os nossos melhores sentimentos para aqueles irmãos que necessitam, né? E que vão receber essas energias em formato de caridade, né? Que todos nós precisamos para melhorar o ambiente do globo terrestre. E após as vibrações, nós receberemos a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, o qual levará a todos os lares aqueles fluidos salutares que vão nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis, né? E, por fim, encerramos, né, com um agradecimento. Então, agora eu chamo o Guilherme para fazer a sua palestrinha. Guilherme. Como vai, Rosana? Tudo bem? Uma boa noite para você e para todos que estão assistindo, né, essa live, como você disse. Uhum. Estamos distantes fisicamente, mas unidos pelo pensamento. Exatamente. Uma grande corrente vibracional, né, Guilherme? Exatamente. Obrigada, viu, por você estar aqui contribuindo com a gente. Então, vamos lá, a sua palestra. Obrigado, querida. Então, o tema proposto hoje é sobre imortalidade e religião. Então, vamos fazer uma breve reflexão sobre esse tema. Então, salvação e céu foram palavras que sempre polarizaram o pensamento cristão, o pensamento humano ao longo dos tempos. Então, o anseio, a busca maior das criaturas é exatamente conquistar esse céu, essa salvação. E refletir um pouquinho que com o advento da doutrina espírita, que com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857 por Allan Kardec, essa ideia, esse conceito que ficou cristalizado em nós mesmos, né, ao longo dessas reencarnações que nós tivemos. Então, essa ideia desse céu era uma ideia que um rótulo simplesmente, uma postura externa, era simplesmente um passaporte para adquirir esse tão sonhado reinado divino, ou a gente conseguiria ali um terreninho, né, no céu, como o Tribunal do Santo Ofício, nos vendiam até mesmo esses lotes. Então, a doutrina espírita vem modificar essa ideia, que céu não é simplesmente um espaço físico fechado. O céu é um estado consciencial. Não há um limite físico para isso.
mas um estado de consciência. E que não basta simplesmente vivenciar uma aparência de cristandade exterior, uma aparência física, para que esse passaporte me dê, como um eleito, o direito de ir ao céu ou de adquirir a salvação. A proposta da doutrina espírita é uma proposta de mudanças, que é essa postura de se buscar esse céu, entre aspas, que muitas vezes a gente imagina que precisa morrer para adquirir esse momento de prazer, de paz, porque o céu você já começa a viver ele no momento que você queira. É o seu estado de consciência, é o seu estado de plenitude. Encarnado, não há possibilidade de viver essa experiência o tempo todo. Quando Jesus fala que felicidade não é nesse mundo, mas você adquire esse momento. Então, a doutrina espírita vai nos mostrar que a vida, ela não se compreende simplesmente de berço ao túmulo. Ou seja, nós somos espíritos vivenciando uma experiência humana. Nós estamos fazendo uma caminhada ascensional, como traz no Livro dos Espíritos, quando ele diz sobre evolução, que tudo se encadeia na natureza. Tudo segue seu fluxo, do átomo primitivo que um dia fomos, ao arcanjo que um dia seremos. Então, essa jornada, essa busca, ela depende de nós. É uma construção individual, mas podemos crescer coletivamente. Mas não necessariamente o meu crescimento depender do crescimento de outra pessoa. É uma construção íntima. Então, a gente fica refletindo, mas meu Deus, mas como que será essa jornada? Então, o Livro dos Espíritos traz uma pergunta muito interessante, que é a questão 115. Kardec pergunta assim: entre os espíritos, alguns foram criados bons ou maus, né? Todos foram criados, alguma pessoa foi criada ruim, outra boa? Então, os espíritos respondem que não. Todos foram criados simples e ignorantes, ignorantes na sensação de partir do zero. A proposta de crescimento é uma proposta de trabalho. É aquilo que na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Os espíritos respondem certamente. Eles alcançarão mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Então, nessa proposta do átomo primitivo, que iniciou simples e ignorantes, há uma proposta de sublimação a um intervalo de tempo. E essa estrada a ser percorrida depende das escolhas que nós fazemos. Então, não tem eleito, não tem privilégio. A doutrina espírita vai nos mostrar que a questão aí de salvação, vamos colocar entre aspas, né? É uma proposta de purificação, é uma proposta de evolução, ela depende exclusivamente das nossas escolhas. Então, Emmanuel ela vai dizer que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, o que se reflete? Qual é a tua postura? Então, nós estamos vivendo uma experiência de mudança. O Livro dos Espíritos traz qual seria o objetivo da encarnação, que seria uma evolução progressiva. Todo processo de mudança é lenta. Conhecimento não é suficiente para se crescer. É uma das coisas, mas não é suficiente. É preciso desenvolver o lado da moralidade. Então, é preciso desenvolver as duas asas do intelecto e da moral. Porque só o conhecimento não nos dá permissão para adquirir o nível de salvação, né? E muitas vezes nós imaginamos, até a nossa ideia de céu é uma ideia bem preguiçosa, né? Porque talvez a ideia de céu que almejamos, né? Aquela ideia de céu onde você chega num lugar de uma grama verdinha,
uma paisagem bonita, suave, de preferência uma rede para ficar balançando, ou seja, uma proposta de inércia, né? Talvez era aquela proposta antigamente de aposentadoria, uma proposta de não se fazer nada. E a doutrina espírita apresenta exatamente uma proposta inversa. A proposta de você adquirir a tua paz consciencial, ou aquilo que se chama salvação, o nome que queira dar, ela depende do trabalho. Muda totalmente. Porque o trabalho é ferramenta de mudança interior. A compreender o meu medo, as minhas imperfeições, as minhas dificuldades. E é no percurso dessas estradas que eu vou me conhecendo, a proposta de autoconhecimento. Então, a religião, ao longo do tempo, ela foi nos dando uma ideia. É como se fosse uma prisão, né? Uma prisão de pensamento. E a doutrina espírita vai nos libertar em relação a isso. Não basta simplesmente viver, por exemplo, a experiência do Cristo como uma figura religiosa, uma figura dogmática, simplesmente. O Cristo é uma proposta de um olhar interior. Foi ele mesmo que disse. Aliás, foi o Cristo que nos apresentou a imortalidade, numa manhã de domingo. A proposta que a vida vai além do túmulo. Vamos além. Hoje nós vivemos uma experiência, uma única encarnação, não se consegue modificar. Porque nós estamos vendo há tanto tempo nessa estrada como espíritos, galgando em nós experiências duras, sentimentos que estão cristalizados em nós, que o livro dos Espíritos traz, principalmente o orgulho e o egoísmo, como uma grande chaga para a humanidade. A dificuldade de lidar com essas imperfeições, que Kardec também chama a nossa atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do verdadeiro cristão. Olha, interessante a questão que Kardec coloca no Evangelho. Ele vai dizer que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, não é aquele que já atingiu um nível de sublimação, que não atingimos ainda, mas aquele que se esforça para superar as suas más inclinações, as suas más imperfeições, sendo hoje um pouquinho melhor do que ontem e amanhã um pouquinho melhor do que hoje. É uma proposta. Então, a proposta é a proposta de mudança e precisa um pouco de vontade. No Livro dos Espíritos, Kardec nos chama atenção mais uma vez quando ele pergunta, olha, o homem poderia vencer essas suas más tendências através do seu esforço? Ele responde, sim, certamente. Ele vai dizer assim, e muitas vezes por fracos esforços. Olha que interessante. Então, você não precisa se esforçar tanto, mas começa devagarzinho a identificar a possibilidade de mudança. Depois de uma vírgula, Kardec faz uma outra pergunta. É a vontade que lhes falta. Olha que interessante. A proposta de mudança, os espíritos colocam que muitas vezes faltam vontade. Ele encerra a resposta com uma outra pergunta para nós. Quem de vós tem vontade de mudar? E muitas vezes, as dores que nos visitam, a crise pandêmica que vivenciamos mundialmente hoje, e dentro de uma crise pandêmica, nós trazemos também a nossa crise individual, cada um com a sua. Vivemos as suas experiências de luta e que somatizam os problemas da própria Covid-19, que vem ceifando a paz de tantas pessoas, a própria vida física de tantas pessoas. Ela vem nos trazer principalmente um grande ensinamento, a nossa fragilidade física. E muitas vezes também a nossa fragilidade emocional diante de uma crise. Perder um pouco até da mesma esperança. Aqueles que construíram um processo religioso exterior desaba no primeiro contato com uma aflição e com uma dor. Entender a dor como um processo educativo é fazer um enfrentamento. Não significa que não vão nos abalar, mas é possível que se levante e faça um enfrentamento naquela possibilidade de o vencimento, aquilo que Paulo de Tarso diz, né, para nós, fazer um bom combate. E nos momentos difíceis, que nós não desistimos
no meio do caminho, mas que nos tornamos a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e segue no teu caminho, porque as experiências que vive hoje, boas ou ruins, é que os prepara para outros obstáculos ainda maiores amanhã. Então é o trabalho consigo, é superando as dificuldades, num processo de aceitação e num processo de enfrentamento é que o crescimento se faz. Senão ficamos na zona de conforto, esperando que alguém nos leve, que alguém nos movimente, e isso não é possível. Porque a mudança depende intimamente de você. Ninguém nos conhece, e nem nós mesmos. Como diz o filósofo Sócrates, a proposta do autoconhecimento, estamos ainda em processo de conhecer a nós. Como vamos querer conhecer o outro? Não. Então é quando você olha para dentro de si e se reconhece necessitado que começam então as verdadeiras mudanças. É assim que o processo de maturação do espírito ocorre nessa estrada longa da espiritualidade. Quando fechamos os olhos físicos nessa encarnação, não é o fim da nossa trajetória, mas é um percurso que está acontecendo. Mas neste momento, a vida atual é da melhor reencarnação que nós tivemos. De todas que nós já tivemos e de todas que ainda vamos ter, porque a oportunidade de viver a experiência do momento é agora. O melhor da vida física ou da vida espiritual é o momento que ela nos oferece agora. E isso é extraordinário. É isso que nos leva ao grande encantamento da vida, em grande encantamento com a presença divina em nós. Mas não podemos fazer um processo religioso ritualístico, aonde fazíamos rituais e oferendas para ganhar exatamente esse reinado divino. E Jesus nos coloca muito bem nisso. Não são as tuas oferendas exteriores, mas a sua proposta de trabalhar consigo e com o teu próximo. Ele deixa muito claro, antes de trazer a tua oferenda ao altar, volta e reconcilia com o teu próximo enquanto caminha com ele. E isso ele oferece para nós um processo de cura pelo perdão. O perdão é o grande antibiótico da alma, capaz de solucionar os problemas dos ressentimentos. E aí nós vamos construindo um processo de fé. E é esse processo de fé que não nos paralisa, não deixa que o medo nos paralisa diante do enfrentamento. Fé, como conceitua Khalil Gibran, fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Então, o cristão não fica simplesmente buscando o reinado divino exterior, mas já começa a trabalhar o seu reinado divino numa proposta de trabalho consigo mesmo. Não importa o que está ao nosso lado, mas importa o que está dentro. O que importa são as pessoas que caminham conosco, que nos dão as mãos e vão fazendo esse percurso gostoso. E vamos dizer que nós somos imortais. Mas não espera a próxima encarnação. Não fica avaliando quanto tempo ainda você tem. Quanto mais cedo despertar para a consciência, menos aflição, menos dores, mais fica fácil de se sorrir, mesmo com lágrimas. Então, a proposta do Cristo para nós é uma proposta que respeita a nossa vontade, que respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe que a nossa destinação é felicidade. Mas não esperamos que ela chegue e bata na nossa porta. Vá até ela. Faça da tua experiência de hoje a melhor de todas. Que com Jesus, que é nosso roteiro, como Ele é guia e modelo para a nossa vida, Ele é caminho e Ele é verdade, nós estamos num caminho seguro para esse salto nos braços de Deus. Que o Cristo Jesus vos abençoe, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, e graças a Deus. Nossa, Guilherme, emocionante. Que palestra. Muitas reflexões, né? Sobre Para todos maturidade nós.
Nossa, maturidade do espírito, o hoje, né, a importância de a gente, se nós somos espíritos eternos, a gente se preocupa demais com o futuro, muita ansiedade, né, e não vive o hoje para se transformar, né, para olhar o que eu posso fazer para mudar, né, e Deus nos ama tão fortemente que Ele dá a cada um o seu tempo para descobrir, né, Verdade, e dá o exemplo da própria paciência nesse sentido, né, porque verdade. nós somos filhos muito rebeldes, né? E a ansiedade é hoje uma aflição que foi criada por nós, que não nos permite vivenciar a presença do tempo de agora. Vive sempre no futuro, mas a gente Uhum. esquece que o futuro não existe, porque o futuro é o presente em preparação. Então vamos preparar o nosso presente de agora, que o futuro será mais suave para todos nós, né? Com certeza, Guilherme. Muito obrigada, viu? Foi excelente palestra. Obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. E agora eu chamo a nossa irmã Patrícia para falar do estudo do Evangelho. Boa noite a todos, sejam Oi, bem-vindos, Patrícia. né? Sacada de Jesus, tudo bem, Rosana? Tudo bom, e você? Tudo bem. Então, vamos hoje falar, né, o capítulo 13, iniciar o estudo do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E aí nós vamos falar um pouco dos itens número 1 até o 4, que falam de fazer o bem sem ostentação e os infortúnios ocultos. Eu tirei esse conteúdo de um site de um centro espírita Batuíra. É interessante a gente trazer algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e tentar colocá-las em prática no nosso dia a dia. Então, para iniciar falando sobre fazer o bem sem ostentação, nesse trecho do Evangelho tem uma passagem de Mateus, que é a seguinte: guardai-vos, não façais as vossas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis a recompensa da mão de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, para que a vossa esmola fique escondida, e vosso Pai, que vê o que fazeis em segredo, vos recompensará. Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4. E um outro trecho também no Evangelho de Mateus: e depois que Jesus desceu do monte, uma multidão o seguiu. E eis que vindo um leproso o adorava, dizendo: se tu queres, Senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: pois eu quero, fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. Então lhe disse Jesus: vê, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés, para lhe servir de testemunho a eles. Está no capítulo 8 de Mateus, versículo de 1 a 4. Nesses trechos, Allan Kardec cita mais uma vez a necessidade de fazer abstração da vida presente, né? Se a gente parar para analisar, ele traz uma identificação já com o futuro, para que a gente se preocupe, veja e apreenda, né, as coisas espirituais, possa absorver esses ensinamentos espirituais nas passagens de Jesus. Para quem vê a vida do nascimento até a morte, né, para quem é materialista, acredita que só tem essa vivência, para que fazer o bem às escondidas, né? Até como exemplo de caridade, de bondade, para ser imitado, ele deve mostrar o bem que faz. Ele quer ser reconhecido, né? Porque se só tem essa vida, ele quer ser reconhecido aqui, pelos seus contemporâneos, como um homem bom, que auxilia quem precisa, e ao ser assim conhecido e aplaudido, ele já obtém a sua recompensa, como afirmou Jesus nesses textos, uma vez que nada espera além da morte. Então, aqueles que são materialistas, que acreditam numa única vida, eles acabam mostrando as boas obras que fazem, com a intenção de já receber o reconhecimento aqui mesmo, porque só é essa vida que eles acreditam.
Para o espiritualista, em geral, aquele que aceita uma continuidade da vida, né, que existe uma alma, independente da morte do corpo, percebe a necessidade de fazer o bem sem esperar o aplauso dos homens, porque espera o aplauso, a recompensa de Deus nesta ou na outra vida, cuja lei maior é a do amor. Então, aquelas pessoas que acreditam numa continuidade da alma, muitas vezes elas fazem algo aqui, né, nesse plano da Terra, não demonstram, né, guardam o segredo, ajudam o próximo, mas esperam uma recompensa no plano de Deus. E aí vem a constatação mais difícil, né? Para quem é espírita, que aceita, né, essa continuidade, né, do espírito, da alma, após o desencarne do corpo, mas que entende que é um processo evolutivo do espírito, as vivências que a gente tem através das reencarnações, entende que tem que se aperfeiçoar continuamente até atingir a perfeição. E aí esses ensinos de Jesus, eles constituem uma meta para ser perseguida, para que a gente trabalhe os sentimentos de vaidade, de orgulho, de ambição, para demonstrar alguma evolução, algum aprendizado moral, não se importando, né, com um rótulo religioso ou outros títulos que possua. Então, dependente de qualquer religião que siga, ou que acredite, que professe a sua fé, ou diante de outros, né, de outras denominações religiosas, não vai ficar falando o que faz, porque não espera uma compensação, sabe que é necessário para o espírito as vivências aqui. O que o espírita quer ou deve querer é desenvolver todas as suas potencialidades divinas, como todos os seres vivos, compreendendo a necessidade de um interrelacionamento fraternal, né, de se relacionar com os outros como um meio de fazer esse desenvolvimento espiritual. A certeza da continuidade da vida após a morte leva o homem a desprender-se dos valores materiais, colocando-os como um instrumento para a evolução do espírito imortal, que deve sempre fazer o bem sem esperar qualquer reconhecimento, porque tem consciência de que faz apenas o que lhe cabe fazer como filho de Deus que é. Então não espera recompensa, nem aqui na Terra e nem no plano espiritual. Assim, em um mundo de expiações e provas, que é o planeta Terra, o mundo que a gente está vivendo agora, o exercício de fazer o bem sem ostentação, pelo prazer de fazê-lo, se constitui para o homem uma necessidade, a fim de desenvolver o amor dentro de si, que é a meta evolutiva dessa humanidade. Então, a grande meta é desenvolver o amor, e a gente só exercita isso fazendo o quê? Amando, se doando, trocando energias boas com o outro, né? Allan Kardec alerta sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar o outro, lembrando que há pessoas que escondem a mão, como disse Jesus, mas tendo cuidado de deixar perceber que o fazem. Então, às vezes, né, a gente não fala, mas se a gente deixa que os outros percebam. Esses também já recebem, na hora, a recompensa, eles foram vistos. Alerta também sobre o que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado. Quantos ajudam, mas cobram um auxílio, através de imposições de atitudes e de ações, exaltando os sacrifícios que fazem ou suportam. Esse comportamento, que é bastante comum, demonstra quanto que o homem ainda está distante de fazer o bem simplesmente pelo bem. Vemos isso, por exemplo, em pais reclamando dos filhos, ou reclamando pros filhos o que fizeram para eles quando pequenos. Vemos esposos também cobrando atitudes em troca do que fazem ou fizeram, amigos se afastando porque não recebeu do outro as atenções das quais se julga merecedor. Então isso é muito comum, faz parte das nossas imperfeições ainda, né, espirituais, imperfeições morais, que a gente ainda espere, né, um retorno. E afirma Kardec, para esse não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício mostrado é moeda alterada que perdeu o valor. Então, se a gente já divulgou, já mostrou, a gente já perdeu o benefício daquele aprendizado. Quem faz o bem, reclamando, lamentando, censurando, não recebe recompensa,
visto que não se apercebe dos benefícios que poderia usufruir em seu favor, na bênção da oportunidade de exercitar as qualificações nobres da alma, o prazer de servir, de ajudar alguém, de desfazer antipatias e inimizades, conquistando um amigo para toda a eternidade, etc. Quantas vezes, né, nós perdemos muitas oportunidades durante o nosso dia a dia de fazer algo diferente, de controlar os nossos impulsos, nossas tendências, né, nossos pensamentos, atitudes, nossas palavras, fazendo um pouquinho, né, estendendo um pouquinho para o outro. O benefício sem ostentação, ele tem duplo mérito. Além da caridade material, constitui uma caridade moral, pois contorna a suscetibilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar o obséquio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana, pois há quem aceita um serviço, mas recusa a esmola. Então, é uma caridade também moral, né, que a gente faça o bem sem humilhar, sem denegrir, sem diminuir a pessoa que recebe, né. Converter um serviço em esmola, pela maneira com que é prestado, é humilhar o que recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Então, né, quando a gente realmente está exercitando a caridade moral, a gente tem que ser delicado, né? A gente tem que usar as nossas habilidades, nossas aptidões, para dissimular aquilo ali, né? E evitar possibilidade de diminuir a pessoa, de ofender, né? De humilhar. Essa verdadeira caridade, ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que põem o beneficiado à vontade, enquanto a caridade orgulhosa humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E sobre os infortúnios ocultos? Allan Kardec escreve sobre os sofrimentos que passam despercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. Quantos lares, né, hoje em dia, nessa situação que a gente passa atualmente, de pandemia, de situações de medo, de angústia, de perda de familiares e entes queridos, de perda de emprego, de perda de condições financeiras, são muitas questões, né? Muitas questões que estão envolvendo o nosso trabalho moral. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então, esse trecho do Evangelho fala o quê? Sobre aquelas pessoas que passam alguma dificuldade, alguma necessidade, mas quietos dentro dos seus lares ou ali fechados no seu ambiente familiar, né, sem que eles procurem ajuda externa. E se a gente tem, né, uma sensibilidade, presta atenção no próximo, a gente pode perceber e, quem sabe, ajudar até minimizar essas situações, né. Nas grandes tragédias e calamidades, a solidariedade se faz presente, atendendo aos pedidos de auxílio, mas muitos sofrimentos particulares ficam sem ajuda por serem desconhecidos. Então, a gente sabe esse momento que a gente está passando, quantas e quantas pessoas não estão aflitas, né, dentro das suas casas, ou às vezes até pelas ruas, porque perderam a condição de morar, de ter um teto, de pagar por isso, e não sabem nem como procurar ajuda, né, e a gente às vezes vê essas pessoas por aí e não oferece, né. Esses devem ser procurados pelos cristãos, não esperando tornarem-se tragédias públicas. Num auxílio discreto, que leve à alegria, à esperança e não à humilhação, a vergonha de sentir-se incapaz de resolver os seus problemas. Então, quem se diz verdadeiramente cristão, sai por aí disposto a dar um sorriso, a emprestar os seus ouvidos, a dar um conselho, a estender a mão, a oferecer algum tipo de ajuda, né? É importante que a gente saiba que a caridade não se refere à esmola, dinheiro, né? Kardec descreve as ações de uma senhora rica também,
que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que veste roupas simples para não ferir a pobreza alheia, leva em companhia sua filha adolescente para entregar roupas e alimentos necessários para uma família que está passando dificuldades e para que eles possam viver com dignidade enquanto aquele momento difícil está durando. A citação da presença da filha nas visitas ressalta a nós a importância dela conhecer uma realidade diferente da que vive, dos benefícios que podem doar os que têm mais, e como devem ser tratadas todas as pessoas, com dignidade, com respeito, não importando as diferenças sociais, financeiras, educacionais, religiosas, etc. Então, é importante que a gente tenha também essa consciência, né, de que a gente saiba que no mesmo momento que a gente tem um alimento sobre a nossa mesa, tem outras pessoas que não têm. E que a gente possa chegar até essas pessoas com todo cuidado, né, todo respeito, para que elas não se sintam ofendidas. E é importante que a gente repasse isso, né, àqueles que estão sob a nossa guarda, as crianças, aqueles que estão iniciando a sua caminhada aqui na Terra. Essa mãe, ela está ensinando através do exemplo como a beneficência deve ser praticada, além da consideração, do respeito que todo ser humano tem o direito de receber, visto que somos todos criados por um Pai perfeito em sabedoria, amor e justiça. Então, nós temos os mesmos direitos, né? Esse texto de Kardec é importante também em nossos dias, mesmo em locais onde não se precisa recursos materiais, mas que podem existir outros infortúnios sociais e morais, que poderiam ser abrandados ou resolvidos, se houvesse um relacionamento maior de amizade entre vizinhos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho, ou até mesmo que tivesse um maior interesse em auxiliar o outro. A gente pode até fazer a experiência, quando a gente sai na rua disposto a doar o que a gente tem de melhor, pode ter certeza que no seu caminho você vai encontrar pessoas que você pode fazer a diferença no dia delas, seja com um sorriso, com um cumprimento, seja fazendo algum comentário, né, que enobreça ela, elogiando o trabalho dela ou a aparência. É importante, às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, e ela cruza o nosso caminho, nunca é à toa, né? Prestar auxílio aos infortúnios ocultos, restritos a um pequeno número de conhecedores, é dever do cristão que pretende ser discípulo de Jesus. Então, auxiliar uns aos outros pelo prazer de fazer o bem, de forma natural, espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio, é seguir o ensino de Jesus, né, que nos ensinou a fazer o bem sem ostentação. E se a gente pensar no ensinamento dele de amar ao próximo como a si mesmo, é isso que diz, né? Se eu gosto de ser bem tratado, se eu gosto de receber uma ajuda, um carinho, uma palavra, um sorriso, com certeza as outras pessoas também gostam. Então, que a gente possa, né, sair dessa condição mais passiva de só receber e talvez muitas vezes resmungar das condições que a gente tem ou deixa de ter na vida e poder enxergar além, né, enxergar o próximo que muitas vezes passa verdadeiros sofrimentos e tribulações e está desamparado. Que a gente possa estender o nosso olhar, né, nosso olhar, nossas mãos, possa abrir o nosso coração. E esse era o recado desse trecho do Evangelho de hoje. Que Jesus abençoe a todos nós. Nossa, Patrícia, obrigada aí pelas reflexões. E sabe o que me veio na cabeça? Aquela frase que gentileza já era gentileza, e que tudo é hábito, né? A gente tem que criar novos hábitos, né? Hábitos de olhar realmente as pessoas, de enxergar as pessoas, né? E de sair, que nem você disse, com essa predisposição de já olhar o próximo e ajudar. Seja no que for, no olhar, no sorriso, né, na boa vontade, né, ter boa vontade para com o próximo. Obrigada, Patrícia. Com certeza, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente vivendo essa questão da pandemia mundial, né? É um chacoalhão aí para a humanidade, para a gente refletir nossas atitudes, nosso consumismo, nossa competição e poder olhar um pouco mais. Sabe uma coisa simples que a gente pode fazer quando a gente sai, que a gente tem saído pouco de casa, muitas vezes a gente sai de carro para ir na farmácia, no supermercado, a gente pode sempre levar um pacotinho de bolacha, um meio quilo de alguma coisa que você tem em casa, que está sobrando para você, né?
e que você vai encontrar quantas pessoas nós encontramos nos semáforos hoje em dia, né? E passando Bastante. dificuldades. E não vale a pena a gente pensar e julgar se a pessoa é usuário de droga, se a pessoa vai vender, se a pessoa vai fazer bom uso. A gente tem que dar por dar, né? A gente faz a nossa parte, coloca a nossa boa energia ali, nossa boa intenção, pergunte o nome da pessoa, fale para ela que você deseja que Deus a abençoe, que Jesus a acompanhe. Muitas vezes muda o dia daquela pessoa, né? Às vezes a pessoa está sem esperança, vagando por aí, e ela, de repente, se sente motivada a continuar, né? É tão importante quando a gente está desestimulado, quando alguém vem e faz, né, alguma ação que nos põe para cima. Então, hoje, as pessoas estão precisando muito disso, todo mundo está precisando, né? É verdade, é verdade. E a gente vê quanto de retribuição a gente recebe, né? Quando você olha diferente, dá um sorriso, mesmo que você só faça um aceno e dá um sorriso, seja o que for que você faça um comentário, a pessoa muda o olhar dela em relação a você também. É impressionante, tem uma troca de energia muito boa. Sim. Obrigada, Patrícia. Bom, olha, depois de tantas palestras maravilhosas, né, que tivemos hoje, nós estamos assim com o espírito muito mais leve para poder fazer também a nossa parte, né? Dar um pouquinho desse bom sentimento vibrando. Então, agora chegou o horário que nós vamos fazer, a hora que nós fazemos as nossas vibrações. Então, eu peço a todos que fechem os olhos e fixem na figura de Jesus, que nos ama, que é nosso mestre, governador desse mundo, e que conta com todos nós para fazermos o nosso trabalho, para fazermos o nosso melhor. E fazer o nosso melhor significa vibrar pelo próximo, vibrar por aqueles que estão na rua pedindo alimentos, pedindo amparo, que eles possam encontrar no olhar do transeunte amor e carinho, sorriso, que possamos nos transformar, transformando também aquelas vidas em pequenas gotas de esperança. Que possamos vibrar também para aqueles hospitais onde tem tantos médicos trabalhando incansavelmente para salvar as vidas dessa pandemia, fazendo o seu melhor, que possamos vibrar para que eles tenham força para oferecer o melhor deles em termos de energia e conhecimento, que possamos vibrar também por todos aqueles familiares que estão com os seus doentes hospitalizados nessa angústia, que eles possam ter esperança e pedir a Jesus para que lhe dê força e força para aqueles que estão doentes, cada um dentro do seu merecimento. Que a espiritualidade amiga e as nossas vibrações possam chegar também àqueles parentes que perderam um ente querido e se encontram em dor profunda de perda, que eles possam ser fortificados pela fé de Jesus e ser amparados. E aqueles que desencarnaram nesse momento possam encontrar o amparo da espiritualidade para conduzi-los, esses espíritos, para que possa ter o seu refazimento e começar novamente a sua jornada junto à espiritualidade. Vamos vibrar também por aqueles que estão no erro, nos presídios, que eles também possam refletir sobre suas falhas e buscar uma mudança interior, se transformando. Que aquelas crianças que hoje encontram-se em lares adotivos ou lares abusivos possam encontrar ajuda e encontrar em mãos caridosas pessoas que lhe dêem amparo, tanto o amparo espiritual quanto material. Que também possamos vibrar para esse país que é tão
rico em natureza, em beleza, em recursos, para que os políticos se transformem também, tomando consciência de suas responsabilidades nos papéis que assumem perante a sociedade. Que possamos vibrar também por todos os nossos lares, pelos nossos lares onde convivemos com as nossas famílias e pelos nossos lares, nos nossos lares do coração interno, a nossa casa interna, onde tem a nossa luz. Que possamos ter forças, inspiração, fé, fortificadas a cada momento para que possamos nos transformar, encontrar a nossa felicidade interna, acender a nossa luz e transbordá-la para fora, para que além de nos transformarmos, possamos contribuir no trabalho e na obra de Jesus. Que assim seja. E agora, aproveitando esse momento de orações e vibrações, onde estamos imbuídos em sentimentos maravilhosos, vamos abrir o caminho para receber a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes. Esse médico maravilhoso e sua falange de trabalhadores incansáveis, que mais do que nunca estão trabalhando para poder levar cura nos lares, nos hospitais, de tantos doentes, tanto dos males físicos, quanto dos males espirituais. Que os nossos corações estejam abertos e nossos espíritos leves para receber os medicamentos que depositam através das suas energias dadivosas para a nossa cura, para a nossa transformação e melhoria. Muito obrigada, falange médica de Dr. Bezerra de Menezes, por todo esse trabalho maravilhoso na obra de Jesus, nesse amparo que dá para nós, irmãos, na trilha da evolução, que ainda temos muito para caminhar. Precisamos muito de vosso amparo e agradecemos por esse trabalho maravilhoso. Graças, muitas graças pelo vosso divino trabalho, por vós, pelo Jesus Cristo que concedeu a vós esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada, corrente médica, que assim seja. Enfim, terminamos mais uma reunião de hoje. E se nós queremos botar esforço aí na nossa melhoria, a gente também tem que colocar um pouco de esforço também na nossa educação, no nosso conhecimento, que faz parte dessa trajetória de melhoria, né? Então eu convido a todos vocês que queiram estudar um pouquinho, conhecer um pouco mais da doutrina, a participar dos grupos de estudo da casa. Nós temos vários grupos, né? E aquele que, qualquer um de vocês que estiver interessado, manda um e-mail para nós no contato@samaritano.com.br e um colega trabalhador aqui vai entrar em contato e vai conversar com você para adequar você, quem tiver interesse aí, para começar um estudo aqui na casa, tá? Vocês serão muito bem recebidos e muito bem-vindos. Então, finalizando, agradeço a todos, desejo uma excelente semana para vocês e espero que a gente possa se encontrar na próxima quarta-feira. Boa noite a todos. Até logo.